Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula do professor Mauro e nossa aula de hoje, começo, meio e fim. Habilidades, professores, deem um print na tela, por favor. EF08 LP03A, EF89 LP29B, EF89 LP29A. O objetivo da nossa aula: reconhecer a estrutura composicional do artigo de opinião e os recursos textuais utilizados para a progressão temática. Mauro? Muito bem, professora Elaine. Olá, alunos, professores que estão acompanhando mais uma aula de língua portuguesa. Hoje continuamos, naquela sequência de aulas falando sobre o artigo de opinião. Tudo isso está no caderno Aprender Sempre, que eu vou pedir para pôr na tela para vocês. Olha só, conteúdos de hoje: estrutura composicional do artigo de opinião, identificação do conteúdo dos parágrafos que compõem o texto. Caderno Aprender Sempre, aula 3, sequência de atividade 4, página 53 para os alunos acompanharem aí com a gente. A gente vai retomar também um texto da página 49, então vocês vão ficar ali trabalhando nessas páginas, tá ok? Vamos começar então a nossa aula, já que o assunto é artigo de opinião, e é um texto que com certeza a gente trabalha muito em sala de aula, e é muito legal porque trata aí do posicionamento crítico, do aluno, então a gente tem que trabalhar muito sobre isso e entender que essa complexidade toda que às vezes se apresenta é, na verdade, uma coisa boba. É só aprender passo a passo, verificar em cada parágrafo, em cada espaço do texto, como é que a gente inicia, o que consiste aquele parágrafo. Então a gente vai tentar detalhar um pouquinho aqui hoje na nossa aula, ok? Para começar, eu sempre peço para que vocês me ajudem, para a gente começar a aula. Então, olha lá, para começar o chat na tela, num artigo de opinião, o articulista compõe um texto em 3 partes. Então, quando fala articulista, é aquele que escreve o artigo de opinião, tá? Ele compõe o texto em 3 partes, sendo elas introdução, desenvolvimento e conclusão. O que eu quero saber de vocês é o que se apresenta em cada uma dessas partes, o que ele coloca, qual é o conteúdo, de cada uma dessas partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Espero a resposta de vocês no chat. Um minutinho, a gente já volta. Vamos lá então, ó. A Bianca, a aluna Bianca e o aluno Rian colocaram uma opinião, ou são opiniões. A Flávia colocou o ponto de vista do autor. Sim. O Leonardo, o aluno Leonardo disse tese, argumentação e conclusão. Muito bom. A aluna Camille também colocou tese, argumentação e conclusão. Ela perguntou, na verdade, É uma pergunta, muito bom. Deixa é isso aí. Então, assim, as respostas, elas estão casando aí, Quer dizer, as partes do texto, elas contêm aí esses conteúdos específicos, Então, por exemplo, o início do texto vai ter aquele ponto de vista que se defende. Qual é a problemática? Sobre o que eu estou falando, Qual é o problema que a gente quer debater aqui? Nos próximos parágrafos já vem a parte da argumentação e, por fim, a conclusão, que a gente vai ver na tela, está bem mais detalhado agora, olha aí.
Estrutura composicional. Na introdução, vou ler para vocês. Geralmente, nos parágrafos iniciais, o autor apresenta o tema abordado e expressa um ponto de vista sobre ele. Geralmente é uma questão polêmica, na qual os argumentos mobilizados a ela se associam. O ponto de vista é um posicionamento próprio do autor sobre o tema abordado. É a ideia que ele defende. Esse ponto de vista é também chamado de tese. Nem sempre a tese ou o ponto de vista está explícito. Muitas vezes faz necessário o leitor recuperá-lo no texto. Aí vem o desenvolvimento. Nessa parte do texto, os parágrafos devem conter argumentos, dados estatísticos, relatos, descrições de cena do cotidiano, discursos de especialista, contra-argumentos, a partir de concessões ou ideias contrárias, entre outros, para sustentar o ponto de vista assumido ou defendido na introdução do texto. Então, olha só, que é nessa parte do desenvolvimento entre os argumentos. E, por fim, a conclusão. Nos parágrafos finais, o autor deve concluir as ideias, fechar o raciocínio. Geralmente, nessa parte, são apresentadas sugestões para resolver alguns problemas discutidos ao longo do texto, respondendo às questões: o que fazer, quem vai fazer, como fazer e para que fazer. Então, as respostas dos alunos estão aí casando com essa descrição que a gente apresentou agora, né, Pro Elaine? Certinho. Certinho. Então, olha só, inicia como? Então, vamos pensar num debate, né? Para a gente começar um debate ou qualquer discussão, é a discussão que a gente fala no sentido saudável, tá? Não a briga. Qualquer debate, ele começa como? Com a apresentação do assunto. A gente apresenta o tema. Sobre o que vamos falar, né? Então, inicia-se sempre apresentando o primeiro tema e o ponto de vista, né? Digamos, Corinthians perdeu ontem. Não perdeu ontem, tá, gente? Acho que não jogou ontem. Mas é um exemplo. Corinthians perdeu ontem. É o assunto. E aí eu vou apresentar. Perdeu porque o zagueiro falhou. Esse é meu ponto de vista. O outro pode falar, não foi porque o zagueiro falhou, foi porque o juiz não marcou um pênalti. O outro pode aparecer milhares de desculpas. Desculpas não, de ponto de vista. Seria, no caso, desculpa. O ponto de vista, ou seja, é como eu vejo a situação. Então, isso está lá na introdução. Nos próximos parágrafos do artigo de opinião, a gente apresenta argumentos, ou seja, como é que você prova, como é que você sustenta esse seu ponto de vista. Então, tem que trazer argumentos, que pode ser dados estatísticos, pode ser depoimentos de pessoas especialistas, pode ser diversas coisas que sejam, que tragam fundamentos para o seu ponto de vista. E, no fim, todo debate tem uma finalização. Então, a gente pode chegar a uma conclusão que seja construtiva, ou a gente pode chegar numa conclusão que talvez a questão ainda fique em aberta, mas a gente deixa para reflexão. Então, assim, a conclusão é terminar o debate, pode ser propondo uma solução ou pode ser propondo uma reflexão, tá? Geralmente, os textos pedem que os alunos proponham solução, por quê? Porque é para exercitar essa capacidade de interferir no meio, né, na problemática. Mais alguma coisa sobre esse assunto? É legal pensar aí, porque quando a gente fala em artigo de opinião, eles sempre dizem, né? Ah, mas é minha opinião, por que eu não posso colocar? Boa. Né? Uhum. Mas sempre pensando no contexto, né? De modo geral, o que atinge a maior parte da sociedade, tá? É sua opinião, mas pensando aí no social. Sim. E reforçando também, né? Que não pode ser subjetivo. Então, aconteceu comigo, aconteceu na minha família. Argumentos religiosos, isso não é argumento porque funciona para você, dentro do seu contexto. Não atinge um número grande da sociedade. Então, sempre pensar... Não vamos falar no todo, porque nunca vai ser, né? Mas na maior parte da sociedade, né? O seu argumento atinge a maior parte da sociedade? É muito legal isso aí, porque assim, artigo de opinião, mas a gente sempre quando está debatendo ou está conversando sobre algum assunto, a gente quer reforçar o nosso ponto de vista. Então, se o outro começar a pensar que é muito achismo, a gente sabe que isso fica enfraquecido. Então, já é natural nós tentar respaldar o nosso ponto de vista com algum argumento forte. Então, argumentos fortes seriam esses. Falas de especialista, dados estatísticos, contextos históricos. Agora, a partir do momento que você traz achismos, opiniões familiares, interpretações religiosas, né, bem pessoais, aí ela já não se transforma num argumento forte. Não é que deixa de ser um argumento, mas é um argumento muito subjetivo. Muito subjetivo, ele não fortalece o seu texto fica bem fraco, ou seja, já não é um artigo de opinião com aquele viés de convencimento. Vai ser um artigo de opinião mais com a sua opinião explícita, então as pessoas não dão muito valor, não respeitam muito.
É esse o ponto que a professora quis colocar, que eu acho super importante. Tá? Vamos continuando. Então, eu trouxe um texto que é do Caderno Aprender Sempre. Eu queria que vocês fossem até lá, se quem tiver com o caderno na mão, página 49 e 50, se eu não me engano, são as duas páginas. Vou pedir para pôr na tela, a gente vai ler esse texto. Veja que ele está bem colorido, e aí eu já vou adiantar para vocês. As cores, elas remetem a partes do texto. Então, assim, normalmente, quando a gente fala de partes do texto, os primeiros parágrafos é a introdução, tem a tese. Segundo e terceiro parágrafo, geralmente quando é de 4 parágrafos, né, vem o desenvolvimento, com os argumentos. No último parágrafo, vem a conclusão. Neste caso, nem todo articulista vai pensar dessa forma, que isso aí é um macete que a gente ensina na escola. Mas, às vezes, o articulista ele tem outra forma, uma outra estratégia de construir o texto. Então, muitas vezes, você não vai encontrar a tese somente no primeiro parágrafo. Ela pode estar diluída no texto. Né? Então, você vai ter que ler todo o texto para perceber o que ele está defendendo, qual é a problemática, qual é o ponto de vista. Então, no caso que eu vou pôr na tela agora, a parte amarela se refere à tese. Veja que ela começa no primeiro parágrafo com uma palavra, mas depois ela vai se espalhando. Então, a gente vai ter que ler o texto todo e depois entender essa parte como a tese. Vou pedir para que a professora me ajude na leitura. Pode ler por completo, Pro? Que a gente depois vai passando as partes coloridas. Tá bom. Fake news na saúde e entre médicos. Da manipulação à morte. Desde que a Covid-19 chegou no Brasil, enfrentamos, além da maior e mais complexa pandemia de toda a sua história, a infodemia. A Organização Mundial da Saúde utilizou o termo para se referir ao bombardeio de informações, muitas vezes, e na maioria delas, falsas e manipuladas, às quais a população está submetida diariamente. As fake news não são novidade nem exclusividade de um grupo ou outro. No campo político, são fartamente utilizadas para manipular pessoas, eleitores, e todos os dias ouvimos denúncias sobre isso. Na própria área médica, sofremos com esse grave problema. Em disputas recentes por diretorias de nossas associações, conselhos e sociedades de especialidade, é recorrente a utilização de fake news para macular imagens e manipular quem tem direito ao voto. Curioso é que é sempre o mesmo grupo que recorre a elas, que isso já ocorre há anos e mais anos, só que muitos médicos ainda compram gato por lebre. São fatos preocupantes, mas, durante a atual crise mundial da saúde, são mais perigosas. Enquanto nós, profissionais da saúde, nos esforçamos para atender a demanda cada vez maior de pacientes contaminados, 7 em cada 10 brasileiros são enganados por notícias falsas sobre a pandemia todos os dias, especialmente através das redes sociais. As fake news popularizam-se pelo aspecto emocional, frente ao medo e às incertezas às quais estamos vivendo. Qualquer notícia que ofereça segurança e conforto ganha rapidamente a adesão da população. Entre os maiores absurdos que surgiram na mídia recentemente estão remédios caseiros para combater a Covid-19 e a possibilidade de transmissão da doença por pernilongos, só para citar alguns. Nesse cenário de fragilidade, indivíduos mal intencionados se aproveitam para impulsionar tratamentos ditos milagrosos, medicamentos sem eficiência comprovada e projetos de vacinas misteriosos. Muitos deles envolvidos em projetos políticos, econômicos e ideológicos. Ao criar essa condição de desinformação, levando pessoas a seguir notícias falsas, em vez da ciência, colocam-se vidas em risco. Eu vou continuar a leitura, então, para dar uma força para a professora. A última parte, ó. A baixa adesão dos brasileiros ao distanciamento social é uma das consequências das fake news. Mesmo que reforcemos a necessidade médica da quarentena e do isolamento, seus autores insistem em colocar essas práticas em dúvida na mentalidade popular. Assim, os números de casos crescem, os hospitais ficam sobrecarregados e o retorno à normalidade parece um sonho sempre distante. Como profissionais da saúde, somos essenciais no combate à pandemia e também à infodemia. Somos responsáveis pela mediação entre o que a ciência atesta e o que é divulgado na imprensa ou em redes sociais. Precisamos recuperar e logo a confiança da população em veículos de imprensa credíveis e órgãos oficiais de saúde por meio de informações sérias, fundamentadas e de fácil compreensão. A histeria provocada pelas fake news é a última coisa que precisamos nesse momento de crise sanitária.
Já para os autores dessas falsas notícias, há remédio. Considerando-se tratar-se de crime, o mais indicado é a cadeia. Tá aí, então, esse texto que está no caderno de vocês, né, na página 49. E ele é muito interessante, né? Ele é bem emblemático para esse momento, porque traz um resumo aí de toda a problemática que a gente tem enfrentado nessa época da pandemia. E ele coloca, que é uma coisa que é muito interessante, o fato de que a própria área médica está sendo contaminada por essa problemática das fake news. Ou seja, pessoas que estão envolvidas com a saúde, que são formadas, que estudaram muito tempo, que têm assim, um nível alto de contato com a ciência, deixam-se influenciar por vários motivos, por notícias falsas, né? Então, olha como a problemática é enorme para esse caso. Bom, voltando então à questão da cor, eu vou pedir para pôr na tela de novo, agora a gente vai passar a parte colorida. Veja que no primeiro parágrafo ele cita que um dos maiores problemas que nós enfrentamos na pandemia é a infodemia. Então ele usa essa nomenclatura que foi adotada pela Organização Mundial de Saúde para falar sobre a pandemia da informação. E olha que depois ele coloca lá embaixo, eu fiz uma citação ali no amarelo, linkando que esse grave problema, que no caso é a infodemia, ou seja, está retomando a palavra infodemia, trazendo essa informação de grave problema, também está na área médica, que é o título lá, ó, Fake News na Saúde e entre médicos, da manipulação à morte. Então, por isso que eu fiz questão de grifar essa parte, porque mostra que a infodemia tem um link também com a área médica. E mais embaixo ele coloca, são fatos preocupantes, também retomando a palavra infodemia, como fatos preocupantes, mas durante a atual crise mundial da saúde são mais perigosas. Então, nota que isso é a problemática, é a tese, é o problema que ele traz para dentro do texto e ele cria um ponto de vista, que é a importância de se combater porque são fatos perigosos dentro da questão da pandemia. Voltando na tela, só pegar aquela parte verde, aí começa a argumentação. A argumentação dele da infodemia é dizer que, além da área médica, isso é muito comum na área política, né? Então, na questão política, as fake news elas são muito comuns, né? E aí ele traz, então, esse primeiro argumento, que a informação já é manipulada, já vem com esse viés de informação falsa, já por questões políticas. Partindo para a próxima tela, ele traz mais argumentos. Olha que importantes os argumentos que ele traz. 7 em cada 10 brasileiros, ou seja, é muita gente, né? 70% dos brasileiros são enganados por notícias falsas sobre pandemia todos os dias. É muita coisa, nas redes sociais. Depois ele apresenta mais um dado. As fake news popularizam-se pelo aspecto emocional, entendeu? Uma armadilha, um gatilho aí, mexe com a parte emocional. Frente ao medo e às incertezas que estamos vivendo. Percebe como que é manipulador, né? Qualquer notícia que ofereça segurança, conforto, nesse momento vai fazer com que a gente acredite mais. Os maiores absurdos, ele cita, né, a receitar remédios que não têm eficiência contra a Covid e a possibilidade de transmissão por pernilongos, que foi o que ele citou no texto dele, mas já aconteceu várias outras formas, né, de falar que a transmissão é feita. Depois ele apresenta outro argumento, no outro parágrafo, que para impulsionar tratamento dito milagrosos, muitos deles envolvidos em projetos políticos, econômicos e ideológicos. Então, eles tentam usar esse viés ideológico, político e religioso, às vezes para poder impulsionar a necessidade de se aderir um medicamento que não tem eficiência comprovada. Então, olha como é perigoso o negócio. Na próxima tela, ele vai falar ainda mais uma tese, que é a questão da baixa adesão dos brasileiros ao distanciamento social devido a essas fake news. Ou seja, as pessoas deixam de acreditar, né, nas regras criadas por defesa sanitária, né? E que o isolamento e acaba sobrecarregando os hospitais, que é o que a gente tem visto todo dia, estão nos noticiários. Por fim, ele apresenta a conclusão, dando uma ideia de solução, que a gente não pode desistir e que a área médica, a área da saúde, precisa o tempo todo se manifestar para combater essas fake news na imprensa, né? E que trazer informações que combatam, informações verdadeiras, por meio da imprensa credível, órgãos oficiais de saúde, né, fazer com que as pessoas percebam que estão sendo enganadas, esgotando assim todas as possibilidades, tá? E no fim ele promove aí que as pessoas que fazem a disseminação das fake news devem ser
condenados, devem ir para a cadeia porque estão cometendo crime contra a vida do outro. Olha como é importante você perceber as partes do texto. Então, olha, começou com a problemática, apresenta os argumentos, né, que são a parte verde, e no final a conclusão dando uma solução. Tá? Ainda em cima desse texto, eu propus aqui uma atividade, que é essa página aqui. Ó. Vamos lá. A atividade que vocês vão fazer é o seguinte. Cada alternativa tem um trecho, voltando, cada alternativa tem um trecho do texto. Vocês vão tentar ler esses trechos e colocar numa ordem, que vai de 1 a 6, tá? Para verificar onde é que começou, qual é a alternativa que tem o início, qual é a alternativa que está no meio e a alternativa que finaliza, tá? De 1 a 6 vocês vão enumerar. Vou dar um minutinho para vocês e a gente volta já com a resposta. Vamos lá, Mauro. Vamos lá pro... A gente tem mais um slide aí, Mauro? Não, a gente tem essa atividade e a gente vai comentar a participação dos professores, já que teve uma explanação, né? Tem alguma coisa que a gente pode falar aí? Porque aqui está assim, ó. Você quer a resposta já? Não, vamos para a fala aí que você tem. Aí a gente depois vai para a resposta. Ó. Alguns professores estão comentando do reforço, né? A gente está reforçando muito a utilização desse texto. Ah, sim. Por quê, Mauro? Por que nós estamos falando muito desse texto? Por quê? Olha só, na sequência de atividade que a gente está, esse texto é o texto base, né? E a importância de utilizar um texto, por exemplo, eu utilizei esse texto, a primeira resposta é porque ele está no caderno Aprender Sempre, então fica mais fácil para o aluno acessar, né? Porque senão a gente ia ter que pegar um outro texto, não é fácil a gente conseguir textos com direitos autorais para colocar aqui. Então já temos o texto no caderno Aprender Sempre, estamos na aula, é a aula, então fica mais fácil para o aluno acessar. Segundo, porque esse texto tem muito daquilo que a gente quer apresentar dos elementos composicionais, né, do texto, da estrutura do texto, né? Então dá para explicar muito mais fácil, né? Então assim, para os professores, é muito boa a participação dos professores, questionar também é importante e a gente sempre está aqui para dar resposta sempre que for preciso, tá? Pode questionar aí no chat. Agora vamos às respostas que estão apresentando aí, Elaine. Vamos, ó, vou comentar aqui rapidinho que os professores estão falando que na apostila do aluno tem mais uma opção. Tem a opção 7. Ah, é? É. Então, ó, a deles... Ah, tá, pode ser. Mas aí, então, acho interessante isso. Na apostila do aluno tem até a opção 7. Nessa aula a gente suprimiu, muito boa ajuda, suprimiu uma alternativa exatamente para caber no slide, tá? Porque senão ficaria espalhando no slide, ficaria difícil. Mas pode ficar tranquilo que dá para numerar de 1 a 6 aí, tá? Essas alternativas. Então é só esquecer aquela que não está no caderno, fazer de 1 a 6 essas daí. Tá, mas vamos lá. Ó. Então eu vou aqui da professora Silvia, ela colocou 6, 4, 1, 3, 2 e 5. 6, 4, 1, 3, 2 e 5. Isso. Vamos eu fiz ver assim algumas, porque... que aí eu já mando o gabarito aqui, a gente já vê se está certo. 6, 3, 1, 5, 4, 2. 6, 3, 1, 5, 4, 2. Eles estão insistindo em mandar algumas com 7 aqui, mas aí é só tentar refazer e verificar que a sétima não está constando e colocar a partir da 6, tá? Ó, mais uma. 4, 1, 6, 2, 3, 5. Vamos ver, então? Vamos ver o que eles colocaram? Olha lá, vai aparecer a resposta no gabarito. A primeira, que começa. O autor apresenta o contexto da pandemia do coronavírus e afirma que há muitas informações falsas a respeito do Covid-19, as quais denominam-se infodemia.
Essa é a primeira. Com certeza, porque tem a palavra infodemia, está lá no início, né? Vamos ver qual é a segunda. Segunda, lá embaixo, ó. O autor traz uma situação enquanto os médicos combatem os efeitos da pandemia nos hospitais, notícias falsas são veiculadas e desconstrói todo o trabalho. Terceira, as fake news afetam o emocional das pessoas, fazendo acreditar em todas as informações que circulam. Quarta, o autor pontua que a baixa adesão e distanciamento social se deu pela disseminação da fake news. Quinta, o autor pontua que é necessário combater a pandemia e a infodemia. E a última é a primeira, lá o autor diz que a disseminação de fake news é crime, que as pessoas, ao divulgar, essas pessoas precisam ser presas e responder legalmente por isso. Chegou ao final da aula. A gente queria que tivesse mais tempo, mas não tem. Então, eu peço que vocês avaliem a nossa aula, né, Pro? Avaliem. A gente vai ter ainda aulas na sequência, até completar a sequência de atividades. E esse assunto é muito importante. Obrigado pela participação dos alunos e professores. E muito obrigado, professora Elaine. Obrigada, Mauro, equipe, a todos. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Para garantir a segurança no retorno das aulas presenciais e a retomada da aprendizagem pelos estudantes, o governo de São Paulo está vacinando os professores e funcionários das escolas estaduais, municipais e particulares. A vacinação já começou para os professores e funcionários da educação básica com mais de 47 anos. Faça já o seu pré-cadastro. Governo de São Paulo. Estado de respeito.